Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para a gente dar continuidade no nosso assunto de simulações de variáveis aleatórias. Na aula passada, a gente viu uma porção de métodos para gerar variáveis uniformes, no caso o método conjuntural, né? A gente viu também o método da transformação inversa, nós vimos o método da aceitação e rejeição, tá? Isso no caso contínuo. Vamos ver agora, hoje na aula, caso simulações em tópicos especiais, como é que a gente faz para simular uma variável aleatória, tá? Também dentro do caso contínuo. E hoje também a gente vai entrar dentro de alguns casos, né, quando a gente pode ter situações para simular variáveis aleatórias discretas. E como uma aplicação, a gente fecha com a integração carro. Beleza? Então pega o teu caderno, pega o teu notebook, bora pro vídeo. Bom, bora lá então para a nossa aula número 2, tá? Vamos ver uma introdução do que nós já vimos, né? Então a gente viu o método congruencial, né, como proposta aqui, método congruencial para gerar valores de um uniforme. Nós vimos o método da transformação inversa e aceitação e rejeição, tá? Vamos ver agora um caso específico, mas só para ficar claro, todos esses métodos, inclusive que a gente vai ver desses métodos específicos aqui, são caso contínuo, tá? Hoje nós vamos ver tanto da transformação inversa quanto da aceitação e rejeição no caso discreto, tá? Bora lá. Vamos ver aqui os métodos específicos para a gente poder gerar variáveis aleatórias. Então vamos ver aqui no número 1 dos casos específicos, né? Tem que gerar y de uma uniforme, né, AB, onde A e B seguem essa relação aqui de ordenação. Então o y nada mais nada menos vai ser, né, que um B menos A vezes o x mais um A, né, que são esses limites aqui. Esse cara vai seguir um uniforme AB, né? Tá definido no intervalo AB aqui, tá? E o meu x aqui vai ser uma uniforme, né? 0,1. Então você consegue, sabendo gerar de uma uniforme 0,1, você sabe, né, obter valores de uma uniforme, né, valor AB, tá? Para simular valores de uma exponencial com o parâmetro lambda, né, basta, né, utilizar a relação aqui, né, em que eu vou ter o meu y, que vai ser 1 sobre lambda, vezes o meu x. Tá? Isso aqui vai ter uma distribuição exponencial com taxa lambda, e o x tem distribuição exponencial 1. Né? Então, eu não preciso criar um método da transformação inversa para gerar esse caso. Não tem necessidade. Se você já tem a estrutura para gerar de uma uniforme 1, né, basta você pegar os valores gerados aqui e multiplicar pelo inverso do lambda. Tá? Os valores de x, pronto. Você tem uma exponencial com taxa lambda. No caso 3 aqui, né, eu quero agora obter valores de uma distribuição gama. Né? Então, a estrutura que nós temos aqui, né, de relação, para cada um deles aqui eu posso gerar, ó, né, se eu quero, por exemplo, obter y sendo uma gama n lambda, né, eu tenho que o y, eu posso tomar ele como sendo um somatório de xi, em que xi, né, aqui o meu i representa uma exponencial com taxa lambda, né? Dessa forma aqui, pessoal, o meu y, né, ele vai tomar a seguinte situação: ou eu vou estar utilizando essa estrutura aqui, tá, para poder, gerar os meus valores, ou essa estrutura aqui, tanto faz, né? Não tem problema algum. Em que agora eu gero de uma uniforme, né? Plugo aqui dentro, pronto, eu tenho os valores de lambda de forma tranquila, os valores de y de forma tranquila, tá? Caso com uma gama, né? Uma gama de parâmetros. Aqui no método 4 a gente tem a transformação de Cox-Miller para poder gerar de uma distribuição normal padrão, normal 0,1. Eu vou estar chamando aqui de R2 essa quantidade que vai ter distribuição exponencial com parâmetro meio, né? E essa outra quantidade θ aqui, que vai ser 2π U2, tá? Isso para tanto o 1 quanto o 2 uniformes padrão, tá? No caso, eu defino intervalo 0,1. Então, para eu gerar uma distribuição normal 0,1, como a gente está vendo aqui, basta eu fazer a transformação, tá? R cosseno θ vai ficar a raiz quadrada, no caso, a raiz quadrada dessa quantidade aqui, vezes o cosseno,
tá? E o 2. Né? Isso aqui vai ter uma relação com a distribuição normal padrão. Né? A mesma coisa para um y, tirar, né? No caso bivariado aqui, tá? Fazer isso aqui. Ok? No caso, para gerar uma distribuição aqui quadrado, né? Então eu tenho essa relação aqui, né? Somas de ZIs. Esses ZIs são normais, normal padrão, normal 0,1, tá? Então, se eu tenho aqui, né, uma situação de que meu n é par, né? Então, o meu n vai ser 2 vezes k, para k igual a 1, 2, 3, assim por diante. Então, eu tenho a relação de que y vai ter uma distribuição, né, que quadrado com 2k graus de liberdade, e isso aqui eu tenho uma relação com a distribuição gama. Nós já aprendemos a gerar da gama no passo anterior, então basta eu fazer aqui 2 vezes o logaritmo do produto de u. Tá? Se você quiser trabalhar com a soma aqui também pode. Aqui o i vai ter distribuição uniforme, então eu consigo gerar uma distribuição quadrado, né, tomando aquele passo lá da gama que nós vimos, passo de geração. Tá? A mesma coisa agora se o n for ímpar. Né? Se o n for ímpar, então o meu n vai ser 2k mais 1, né, relação para aqui, para cá, é igual a 1, 2, logo, a relação que eu tenho aqui, né, é que meu y mais vai ser meu z quadrado mais i quadrado com 2k graus de liberdade mais um q quadrado com 2k mais 1 grau de liberdade, em que esse aqui vai ser uma normal padrão. Então vamos entrar logo no caso discreto, né? Vamos trabalhar como é que seria para a gente gerar valores numa variável aleatória discreta, né? Como é que a gente poderia adaptar aqueles dois métodos que nós vimos, no caso da transformação inversa, assim como também o da aceitação e rejeição. Bora lá. Então, o método da transformação inversa, e aqui a estrutura que nós temos aqui, eu desejo simular, né, uma variável aleatória discreta x, em que eu tenho essa seguinte probabilidade aqui, né, um PJ vai ser uma f de j, ou uma p de x igual a j, xj, né, para j de indo de 1, 2, 3, assim. A gente sabe, né, pelos axiomas de Kolmogorov, que a soma das probabilidades vai ter que dar igual a 1, né? Então, para fazer desse tipo de coisa, basta eu gerar uma uniforme aqui e definir os intervalos. Então, meu x0 aqui, o valor x0, vai ser x0 se, né, o valor que eu acabei de gerar no uniforme é menor que um p0. Tá? Vai ser x1 se o valor, né, de u aqui estiver entre p0 e o p0 mais um p1. Todas essas probabilidades, p0, p1, p2 assim por diante, elas vão ter que ser especificadas, tá? Para você conseguir determinar e gerar esses valores. Tá? A única coisa que está de fato aleatória aqui é o valor da uniforme. Né? Então, vai somando essas probabilidades acumuladas, né, até chegar no limite que você deseja. Tá bom? Ela sai do intervalo 0,1 para os reais, né, e a definição dela é dessa aqui. Uma f de u, que é o ínfimo pertencente a reais, tal que essa f de x é maior que 1zinho. Né? Então, a equação que nós temos é justamente essa daqui. O x, né, igual a minha f, né, inversa no u aqui. Então, a gente está fazendo de uma maneira pontual mesmo, discretizada, a mesma ideia no caso do caso contínuo. Então, a gente consegue mostrar, né, que o P de xj é igual a PJ, né, usando o fato de que o P de x igual a xj, né, eu vou ter que somar todas as probabilidades aqui, ó, né, até um j menos 1, mostrar que o u está entre esses dois intervalos, ou seja, né, entre a soma das probabilidades de j até j menos 1 e todas as somas das probabilidades até j, né, isso daqui a gente consegue definir como sendo uma diferença de probabilidades aqui. Eu estou pegando todo menos 1, né, e estou subtraindo do todo aqui, por isso que está sobrando somente o PJ. Tá? Então, essa aqui é a ideia e dá para mostrar tranquilamente. Então, bora para um exemplo. Né? O x é uma variável aleatória discreta que assume valores 1, 2, 3 e 4, né? E a função de probabilidade fornece os seguintes valores aqui para P1, P2, né? P3 e P4. Tá? Tá? Então, eu tenho uma amostra de tamanho 20 aqui para x. Tá? Então, usando o método, o que nós temos aqui? Ó, a gente tem que, para o x aqui, ó, né? Esse cara vai ser um x1, x igual a 1, se esse valor da uniforme aqui for menor ou igual a 1,02.
tá? Que é o valor da probabilidade aqui, tá? Vai ser igual a 2 se tiver entre 0,2 e 0,2 mais 0,15, que é o valor da probabilidade. Então, lembre que a gente está sempre fazendo de forma acumulada as probabilidades aqui, né? E a soma dos dois vai dar 0,35, né? Para ser igual a 3, eu vou pegar já o 0,35 aqui e vai ter que ser 0,35 mais 0,25, que é o valor de P3, dá 0,60. E vai ser igual a 4 quando ela for maior que 0,60, tá? Então, esses são os intervalos que a gente vai ter que implementar. Eu gero uma uniforme 0,1, né? E se ela cair em um desses intervalos aqui, eu tomo como resultado do x, né? Qualquer um desses valores aqui, né? E pegar na nossa geração. Bora lá ver como é que funciona. Então, aqui ó, eu botei um tam aqui, que é o tamanho 20. Essa amostra aqui é o meu vetor de armazenamento. Tá? Você pode usar um rep aqui, cheio de zeros, de dimensão 20, e vai armazenar, né, esses elementos também. Então, aqui para a gente poder trabalhar melhor. Mais rápido, perdão. Então, a gente tem um for, está passando aqui, ó, gera uma uniforme, né? Estou indo de 1 até tam, estou pegando 20 valores, eu vou gerar 20 uniformes aqui, eu gero uma uniforme e eu testo. Se ela for menor que 0,20, essa amostra é igual a 1. Se estiver entre 0,20 e 0,35, é igual a 2. 35 e 60, né, é igual a 3. Se for maior que 0,6, ela é igual a 4. Eu faço isso para 20 valores de uniforme e faço o teste. Né? Então, no caso aqui, para n tamanho 20, ó, essa aqui é gerada. Então, gerar uma distribuição discreta usando. Tá? Aqui eu tenho o gráfico, né? No caso da distribuição, no histograma, né? Para o caso do tamanho 20, para o caso do tamanho 100, muda um pouco aqui, né? Para x igual a 2, 3 e 4, ficou um pouco parecido, mas para x igual a 1, né? A gente perdeu um pouco a contagem aqui. Então, com o tamanho amostral é maior, a gente tem um comportamento melhor da nossa variável. Talvez 20 não tenha sido suficiente para enxergar melhor, reproduzir bem esse fenômeno. Tá? Vamos gerar agora, então, de uma uniforme discreta, né? Ela é uma uniforme discreta nesses valores aqui de 1, 2, 3 até n. Tá? Então, vamos meter uma amostra de tamanho 100 aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, o que nós temos aqui, que o meu x é igual a um xj, e eu consigo colocar o u nesse intervalo aqui, que vai ser de j menos 1 sobre n, né? Vai ser menor que u e vai até j sobre n. A relação que nós temos aqui para poder trabalhar é que o x vai ser um n vezes u mais 1, em que esse colchete aqui, esse colchete aqui, pessoal, né, ele representa o maior inteiro menor ou igual que x, tá? E nessa operação, dentro do R é o floor, tá? Então é o maior inteiro menor ou igual que x. Floor de 4.9, né? É 4. Floor de 6.2 é o 6. Logo, né? Para eu gerar uma uniforme discreta aqui, ó, né, basta eu pegar um valor de n, eu peguei 10 valores, na verdade, pegando 100 valores para gerar de uma uniforme aqui, eu tô fazendo, não são tão 100 aqui porque eu fiz a tabela, tá? Porque é discreto, né? Então, esse meu n aqui é o próprio 10 aqui, né? Coloca aqui, o U é o valor da uniforme, o número de vezes, né, valores de uniforme que eu quero aqui, e a minha amostra vai ser exatamente o que eu quero, vai ser o valor de n, né, que é o número máximo que eu assumo o valor aqui, né, vezes o U, que é uma uniforme, e tomo com, tá? Então é o maior, né, é o floor desse cara aqui, que é o n vezes o U, mais, né, e aí eu pedi uma tabela. Se você pedir uma amostra aqui, né, se você escrever no console amostra, ele vai plotar todos os valores. Vai aparecer 7 números 1, 2 números 8. Não, talvez não exatamente igual ao meu aqui, porque eu estou usando, né, eu usei outro tipo de gerador, né? A gente viu a cada das sementes aqui. Aí provavelmente, como eu não fixei a semente aqui, você vai obter um outro resultado quando você for fazer, tá? Mas tem que dar uma coisa parecida, né? Não vai divergir muito assim, parecida, ainda mais porque a gente está gerando de uma, tá? Então peguei 100 valores aqui para gerar dessa uniforme. Bora ver o método da aceitação e rejeição. Então aqui, a gente tem uma variável aleatória x discreta, com função de probabilidade definida por um QJ aqui, que é um G J, P de x igual a um XJ para J de 0, de 1, 2 e assim por diante. Né?
E eu estou assumindo aqui, pessoal, né, por conhecimento, que existe um método para eu calcular o meu x. Tá? Eu consigo calcular o meu x. Então, essa é o início aqui. Né? Então, eu consigo usar esse método, né, com base para simular outras variáveis y com função probabilidade aqui PJ. Então, eu vou usar o x para poder gerar do meu XJ, que era a mesma proposta que a gente fazia no caso contínuo. Eu gerava de uma G, né, para poder gerar de uma F lá e envelopar a minha. Então, aqui não vai ser diferente, só que agora eu estou com recursos caso discreto, tá? Então, o meu PJ vai ser nesse formato, o F de XJ nesse formato e o P de Y igual a 1 J, tá? Então, essa aqui é a nossa proposta aqui, tá? Então, vai gerar inicialmente desse meu x aqui, eu vou aceitar esse valor gerado, né, com probabilidade PJ dividido pelo QJ, e esse aqui é um proporcional, tá? E esse vai ser considerado um valor gerado pelo meu, tá? Então, tem a versão discretizada aqui dessa forma, então eu simulo meu x aqui dessa função de probabilidade, né, e eu gero uma uniforme 0,1. Não vou deixar de usar a uniforme 0,1. É a mesma estratégia. O passo que diverge do caso contínuo é que eu estou numa função, né, que ela é uma função de unidade. Agora eu estou numa função de unidade aqui. Então eu vou dizer que meu y é igual ao meu x, né, se o meu u for menor ou igual que essa razão aqui, ó, PJ vezes o C, né, que é aquela nossa constante lá, né, e o QJ. Caso contrário, eu volto ao passo anterior, gero outro valor, faço essa continuidade até completar, né, o tamanho da amostra que eu preciso para poder trabalhar. Essa constante ela é definida tal que o PJ é menor ou igual C vezes o QJ, tá? Então, para todo o J no suporte comum da distribuição entre x e y, né? E essa funçãozinha aqui, C de QJ, é a minha função que vai envelopar, né, a minha y, a GY. Essa aqui é a ideia, ok? Então, se eu tenho aqui as seguintes probabilidades, ó, né, para um exemplo qualquer, ó, o y assumindo 1, 2, 3 até 10, né, as seguintes probabilidades para cada um desses valores, respectivamente, são essas aqui, ó, tá? Eu vou usar o método da aceitação e rejeição para gerar uma amostra de tamanho 5.000 desse meu y, tá? Então, gerar várias vezes e tudo e tal. Então, a gente vai usar como base uma estrutura aqui, ou seja, o meu Q vai ser uma uniforme discreta, né? Então, uma uniforme discreta de 0 até 10 e todas as probabilidades aqui dos meus QJs, né, vão assumir valores 1 sobre 10, né, já dado que eu estou no uniforme. Então, eu preciso definir um valor de C aqui, pessoal, tal que o P seja menor ou igual que J para todo J indo de 1 até 10. E lá no caso contínuo, o que a gente fazia? A gente tinha a derivada para determinar as raízes, né? Igual a zero para determinar a raiz do valor de x, maximizava a função, né? Aqui a gente tem uma maximização em termos de valores, então observe, o P1 foi dado lá no slide anterior, né? Aqui, o P1 é 0,11, o Q1 é 0,1. Eu vou fazer essa razão aqui para todos os valores, P2 sobre Q2, P3 sobre Q3, por diante, tá? Quando a gente faz a conta, essa razão para cada uma dessas probabilidades, entre cada uma dessas probabilidades, a gente obtém um valor máximo. E esse máximo, para esse exercício aqui em particular, é 1,2. Não é difícil, tem que, tá? Dá 1,2 aqui, é justamente o valor que você vai substituir aqui, o valor de C, ok? Então, ó, vou simular uma uniforme aqui no passo seguinte, né? Vou gerar de uma uniforme aqui no meu X, ó, eu sei gerar de uniforme lá. Nós vimos, né, no caso discreto, como gerar de uniforme, tá aqui, né? Vou simular aqui, né, um U2 aqui. Então, observe que esse primeiro valor gerado é para poder gerar meu uniforme, né? E esse cara aqui, esse U2, é para poder fazer a minha aceitação ou rejeição, tá? Então, o meu Y é igual a X se, né, esse meu U2 for menor que aquela razãozinha. Então, agora, né, vamos gerar uma amostra, né, desses caras aqui. Então, tá aqui os meus valores de P, as probabilidades, meu N igual a 500. Esse é meu vetor de armazenamento aqui, tá? Eu vou ficar fazendo, né, eu vou iniciar um contador aqui, K igual a 0,
né? E eu vou ficar fazendo esse loop aqui, pessoal, até eu obter uma amostra de tamanho sensibil. Então ele vai, em algumas situações vai rejeitar, em outras não, né? E eu tenho um contador aqui, que é esse K aqui, né? Que eu já falei do K para vocês a respeito disso. Então, ó, eu gero um uniforme, né? O 1 aqui, eu gero o meu X baseado nessa uniforme anterior, né? Eu gero uma segunda uniforme aqui, eu faço a continha, né, da minha razão, tá? E aí eu comparo, se esse U for menor ou igual que a minha razão, eu incremento aqui, eu somo uma unidade nesse cara aqui e armazeno ele como sendo meu X, caso contrário ele não faz nada, né? E aí ele volta para o caso anterior e faz um teste aqui, né? Enquanto o K ele for menor ou igual que n-1, né? Ele vai ficar fazendo isso aqui até obter uma amostra. Aí eu a amostra, Deus, tá bonito. Você pode reproduzir. Provavelmente não vão dar os mesmos resultados, entendeu? Mas vai ser uma coisa bem parecida, tá? E aí eu pedi um table dessa amostra aqui, então, ó, são 579 valores 1 que apareceram, 560 valores 2 que apareceram, 470 valores 3 que apareceram. Uma forma bem legal, gerar de uma forma, tá? Uma distribuição discreta, tá? Então, de uma maneira bem legal, a gente conseguiu gerar aqui, né, valores de uma distribuição discreta, né? A partir de uma forma discreta. Ok? Graficamente, né, eu tenho aqui o gráfico de barras, né, para a gente poder ter uma ideia, e eu fiz também a ideia da função de probabilidade. Ó. Então, a ideia é justamente não dar forma, né, porque ela é uniforme. Vai ser exatamente cada um dos valores, mas ela não tem um comportamento uniforme, igual ao uniforme, mas ó, vai ficar muito próximo daquelas probabilidades que a gente. Bom, bora ver uma aplicação de tudo isso, né? A gente fecha hoje com a integração Monte Carlo, é justamente uma situação em que você quer resolver integrais complicadas usando simulação, tá? Então, nós temos aqui, né, é uma variável aleatória com função densidade f, tá? E eu tenho a seguinte situação, o problema número 1 aqui é calcular essa integral aqui, vai ser uma e h de x, né, e o que nós temos aqui, né? Ela precisa ter uma função sai de r para r, no caso h, né, e o x precisa, e essa esperança tem que ser integrável, isso daqui, tá? Então, eu estou com uma esperança de função de variável aleatória. Como resolver isso? Resolver essa integral, dependendo da situação, pode ser complicado, pode ser tal, mas essa que é a nossa ideia. Usar método de geração de variável aleatória para poder resolver integrais. Okay? Então, muitas situações, às vezes, o cálculo dessa quantidade pode ser difícil, né? A gente pode utilizar uma situação aqui para poder estimar esse é a nossa integral, usando o método computacional, e no caso aqui a integração de Carlo, né? Então, a estratégia aqui é gerar, né, pseudonúmeros aleatórios de uma amostra X, né? É óbvio que I, né, dessa distribuição, e estimar a minha integral pela média amostral. Então, a minha estimativa da integral aqui, fixada com meu n, tá? Vai ficar 1 sobre n vezes a soma do h de x vezes do h de xi, tá? Então, basta fazer, né? Eu tenho na verdade saber gerar esse meu x aqui, né? Como eu vou gerar esse meu x para poder plugar ele aqui, os valores gerados, fazer a formação desse valor, somar e dividir por n, tá? Então, essa aqui é a estratégia da integração, ok? Algumas propriedades, né? Então, a esperança da minha integral vai ser o próprio i, né? Observe aqui, né, que eu tenho um não vício, tá? É não viciada, ela é consistente, né? Essa integral ela converge meu i aqui, e em termos de distribuição, né, eu posso, né, trabalhar com a distribuição normal aqui. Quita para gente estimativa que eu posso ter intervalo de confiança para ela, tá? Então eu consigo sair, né, de uma situação, né, que eu tenho distribuição de probabilidade, e isso me permite fazer inferência
essa minha estimativa, tá? Da integral aqui algum. Então tem ótimas propriedades aqui para poder trabalhar essa integração musical. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Tenho o meu i que é igual a uma integral de 0 até 1 de 2x, né? Então observe aqui que o meu i, né, ele vai ser essa esperança aqui, ó. Quero calcular uma esperança de 2x. Esse carinha bem aqui, ó, né, é justamente meu h, né? É a função que vai estar multiplicando lá minha transformação. E eu posso simplesmente, né, dizer que esse x aqui é uma uniforme 0,1, né? E eu estimo a minha expressão aqui, ó, né, a minha integral aqui, fazendo 1 sobre n vezes a somatória, 2 vezes o meu x, tá? Basta plugar valores ali e eu consigo fazer a minha aproximação. Nós já sabemos gerar de uniforme, né? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a minha função estimativa, ó, eu gero da uniforme n valores de uma uniforme, eu calculo meu h, que é 2 vezes o meu u, né, e aí eu calculo a minha média aqui, tá? E eu retorno meu y. Essa funçãozinha aqui que eu fiz, né, ela tem um argumento n que é para vários valores de n. Observe, né, que eu tenho, ela tá fixa para ela é calculada para um n fixo. Eu posso fazer n igual a 1, gerar uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, 1000 amostras. Quanto mais amostras você gerar, melhor vai ser a sua aproximação, tá? Então, aqui eu estou pegando 1000 valores aqui, n aqui. Então, eu espero que esse tamanho 1000 aqui, igual a 1000, seja com uma aproximação bem legal, tá? E o que eu faço, né? Eu uso essa função aqui dentro e eu faço um for para ela. Então, esse i_hat aqui, que é o i_chapéu, né? Eu i_chapéu, vou guardar aqui os valores de integral, né, para cada valor de n especificado. Então, ele está varrendo de 1 até 1000 aqui. Ele vai fazendo para mim até completar as 1000. E aí eu faço, né, uma diferença aqui. O valor real dessa integral é 1. Pode ter um de erro aqui, tá, né? Ó, então, meu erro aqui para mais e para menos, cara aqui, né? Tem vários valores dele. Então, à medida que eu aumento o meu tamanho amostral, esse erro tem que já diminuir. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente consegue ver se a minha estimativa ficou próxima da realidade? Fica próxima da realidade quando eu aumento, ou que esse erro vai para zero quando eu aumento o tamanho aqui. Então, eu fiz o plot do tamanho das amostras, das amostras pelas minhas estimativas integradas. A gente observa, ó, o valor real é igual a 1. Ó. No início, com n pequeno, né? Aqui, né, ele apresenta uma oscilação, né? Normal, é bem esperado isso daqui. Mas à medida que n vai aumentando, ó, a variação em torno do 1, tá? Então você consegue ter um resultado bem próximo da realidade. Mesma coisa para o erro, ó. Tá ali na ordem de 30, né? Vai. Óbvio que quanto maior o valor seu n lá erro vai tender a ficar mais próximo de zero. Ok? Então aqui no exemplo 2, nós temos uma integral, né, de uma g de x, dx, vai do intervalo até b. Eu consigo fazer uma mudança de variável x menos a por b menos a, né? E aqui d de y vai ser dx sobre b menos a, né? E eu posso reescrever essa integral. Agora o meu limite de integração vai de 0 até 1, né? B menos a, e aí eu tenho a minha estrutura aqui de dentro da minha transformação, tá? Então observe agora que, como eu estou no intervalo 0,1, eu consigo estimar essa quantidade aqui usando a relação da média, tá? Então vai ser b menos a sobre n, né? E soma da g aplicada no b menos a vezes o x mais a, né? Em que esse x tem relação uniforme, tá? Então eu vou gerar de uma uniforme, plugo aqui dentro, né? Gero vários valores de uma uniforme, plugo dentro e faço a conta igual como aquele anterior. A mesma coisa aqui, né? Eu quero resolver uma integral de 0 até infinito, eu posso usar
usando uma mudança de variável em que eu tenho y igual a 1 sobre x menos 1, tá? Vai ficar dy igual a dx dividido por x menos 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma relação desse formato aqui, tá? Menos quadrado dx. Então, eu consigo reescrever a minha integral em um intervalo de integração de 0 até 1. Vou ter uma g e y menos y dividido por y, tá? Vai ser dividido por sobre y ao quadrado. Então, como eu estou no intervalo 0, 1, eu consigo gerar valores de esse suporte aqui, né, de 0 até 1, jogo aqui dentro e resolvo o formato média. Então, vai ser 1 sobre n, né? Somatório da g aplicado nessa transformação, menos x por xi, vezes 1 sobre x quadrado, tá? E esse tem distribuição uniforme, eu posso tirar do tamanho que eu quiser. Quanto maior, melhor a minha. Beleza? Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o final. Muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo e se inscreva para poder receber todas as nossas notificações. Se gostou também do vídeo, não deixe de dar umas curtidas, comentar. Foi feito aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma discussão, isso. Obrigado. Até mais.